Começando nossa aula, matemática discreta, né? Vamos lá. Primeira aulinha aqui. Muito bem. Teoria dos conjuntos. Matemática discreta. Ok? Conjuntos. Número de elementos no conjunto. Número de elementos de um conjunto, você tem um conjunto A, cujos elementos, numeral 3, conjunto binário 6 e 8, numeral 5, conjunto vazio, numeral 9, conjunto do conjunto unitário 2, numeral 6. Ok? Vamos contar quantos elementos eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. Número de elementos do conjunto A, 7. Número de elementos de um conjunto, representado pelo N de A, 7. Observação, um conjunto pode ser elemento de outro conjunto. Aqui um conjunto, esse binário aqui, pode ser elemento de outro conjunto. O conjunto vazio e assim por diante. Tá bom? Muito bem. Vejamos agora a relação de pertinência. A relação de pertinência é uma relação entre elemento e conjunto. De um lado você coloca pertinência, aqui do lado você bota elemento e aqui conjunto. Aí tem esse símbolo do E. Você só vai usar esse símbolo se aqui for elemento. E com E. E de elemento com E de pertence, tá? E esse cortado é não pertence. Então esse símbolo é o de pertence, que é a pertinência, e esse símbolo não pertence, tá? E pertence, tá aqui, parecido, E de E também, tá? Vamos dar um exemplo aqui. Daí o mesmo conjunto, numeral 3, binário 6, 8, numeral 5, vazio, numeral 9, conjunto do conjunto unitário 2 e 6, tá? 7 elementos. Você pode dizer que o 3 pertence ao conjunto A, elemento aqui, Você tem 7 elementos, aqui ele, tá? Agora, se tiver chave aqui, se tiver chave, não. Tem que ser, do mesmo jeito, tá? Pertence ao conjunto A. O binário 6 e 8, aqui ele, o binário, chave 6,8 chave, chave 6,8 chave, pertence ao conjunto A. Ele é um elemento. Se um elemento, eu uso pertence, tá? Outro, o 2 não pertence a A. Eu não estou vendo o 2 aqui, eu estou vendo o conjunto unitário, o conjunto do conjunto unitário 2. Mas o 2 sozinho eu não estou vendo. Eu estou vendo o numeral 3, o 5 e o 9 e o 6. Mas o 2 eu não estou vendo. Então eu posso afirmar que ele não pertence ao conjunto A. Na realidade, eu só tenho 7 pertinências aí. O 3 pertence a A, o binário 6 e 8 pertence a A, o 5 pertence a A, o conjunto vazio aqui pertence a A, o 9 pertence ao conjunto A, o conjunto do conjunto unitário 2 pertence a A e o numeral 6. Só tem 7 pertinências, tá? O 2 ele não pertence, Eu não estou vendo o numeral 2. Eu estou vendo o numeral 3, 5, 9 e 6. Ok? São essas pertinências aí. Quando ele não pertence, o caso do 2 ele não pertence. Relação de inclusão agora. Agora a inclusão aqui tem que ser conjunto, tá? É de conjunto para conjunto. E tem esse C aqui estiloso, tá? É um Czinho aqui. Esse símbolo significa que está contido. Então conjunto, C de C, fácil de memorizar. Se aqui tem um Czinho aqui estiloso de estar contido, né? Então aqui tem que ser conjunto, não pode ser elemento. Elemento tem que ser o pertence. Agora conjunto tem que ser está contido. E aqui não está contido no outro conjunto, tá? Conjunto para conjunto. A pertinência é de elemento para conjunto, a inclusão é de conjunto para conjunto. Vamos dar um exemplo, alguns pares aqui, Conjunto P de pares, 2, 4, 6, 8, 10. Eu botei 5 pares aí, tá? Você pega um elemento, ele pertence ao P. O 2 pertence ao P. Agora, quando você coloca um conjunto de chaves aqui, ele passa a ser um subconjunto, que é um conjunto, né? Tá certo? Então, ele passa a ser um conjunto. Então, é fácil você fazer um conjunto. É só pegar e colocar esse par de chaves aqui,
Pega o elemento, pode ser 2, 3. Se você botar um par de chave, aí está contido. Você gerou um conjunto, está contido no conjunto P. Legal? 2 e 6, eu peguei o 2 e o 6, ó, botei um par de chaves, está contido. Formei um conjunto, subconjunto, um conjunto, né? Aqui unitário e aqui binário. Formei um conjunto binário. Agora 4, 6 e 10. Ó, formei um conjunto ternário aqui, ó. Tá? Agora você pode colocar pares de chave, outros pares de chave, tanto faz. O importante é esse primeiro aqui, ó. Já formou um conjunto aqui, vai ser também conjunto, tá? Então isso aqui também é verdade. Então você coloca um par de chaves, ou 2, 3, 4, fica a seu critério. É que ele botou mais um aqui, ó, tá? Formando subconjuntos. Está contido em P. Tá legal? É só pegar o elemento, você pode pegar o 4, o 8 e o 10 e botar um par de chaves, ou 2, 3, fica a seu critério. Aí está contido. Tá? O 4 pertence, o 6 pertence, o 8 pertence. Mas se você colocar o 6 e o 8 e botar um par de chaves, aí ele está contido no conjunto A. Você formou um conjunto. É fácil formar um conjunto, é só pegar o elemento e botar um par de chaves, ou 2, ou 3, ou 4, tanto faz. Geralmente um par de chaves. Vejamos agora os axiomas. Axiomas são leis. Para você viver na sociedade, você precisa de leis. A matemática também precisa de leis, que são os axiomas, ok? Primeiro axioma da álgebra dos conjuntos. Primeiro axioma: todo vazio está contido em qualquer conjunto, que é um axioma, é uma lei, tá? Segundo, o conjunto A, é claro que está contido no próprio conjunto A, tá? Baseado nessa, eu tenho a terceira, que o vazio está contido no próprio vazio, porque o conjunto A está contido no próprio conjunto A, então o vazio está contido no próprio vazio. Que o vazio é um conjunto, tá? Então, o primeiro axioma: o vazio está contido em qualquer conjunto. O segundo axioma: o conjunto A está contido nele mesmo. E o terceiro axioma: o vazio está contido no próprio vazio. São 3 axiomas na álgebra da teoria dos conjuntos. Bom, vejamos agora. Dado um conjunto, está aqui o conjunto A 6, 8, conjunto unitário 1, 7, 9, conjunto binário 4, 5. Eu tenho quantos elementos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos, tá? Coloque verdadeiro ou falso. O 6 pertence a? Está aqui ele, ó. Pertence, sim, está aqui ele, pertence. É um elemento, ó, 6, ó, é um elemento. Pertence a? Pertence, verdade. Agora o 6 está contido em A? Não. Está faltando um par de chaves. Se você tivesse colocado um par de chaves de um lado do outro aqui, ó, uma chave aqui, uma aqui, aí sim, aí ele está contido. Porque no caso aqui ele está sendo elemento, ele não está sendo um conjunto. Você não botou um par de chaves, tá? Aí é falso. O conjunto unitário pertence a? Está aqui ele, ó, pertence, ó, tá aqui ele, bem bonitinho, ó, pertence a. Ele pegou 1, 2, cadê 1, 2? Só tem não tem nem 1 nem 2. Está contido em A? Falso. Você não tem um elemento 1, 2, botou um par de chaves. Se você tivesse o numeral 1, 2, aí sim. O numeral 3 pertence a A? Numeral 3, não estou vendo. Não estou vendo, não. Ele diz que pertence a A, falso. O binário 1, 2 está contido em A? Falso também, não está. O 3 pertence a A? Não. Estou vendo o 3 aqui. O binário 1, 2... Não estou vendo binário. Não pertence ao conjunto A. Eu não estou vendo esse binário, conjunto binário 1, 2, não. Ele disse que não pertence ao conjunto A. É verdade, né? Não pertence ao conjunto A. Eu estou vendo o 4 e o 5 ali, ó. O 5 e o 4 é a mesma coisa de 4 e 5. No conjunto você pode permutar os elementos, tanto faz, tá? Esse conjunto aqui é igual a esse. O 5 e 4 pertence a? Pertence aqui, ele, ó. Verdadeiro, né? Agora, o conjunto do conjunto unitário... o conjunto unitário, né, o elemento que é o conjunto unitário e o numeral 9, esse conjunto binário está contido em A. Ele pegou esse elemento com o numeral 9, juntou e botou um par de chaves, ó, formou um conjunto. Está contido em A? Verdade. Verdade, né? O vazio pertence a? Não estou vendo aqui. Para ele ser pertence, ele tem que ser um elemento. Eu não estou vendo, tá? Agora, o vazio está contido em A? O vazio está contido em qualquer conjunto. Esse aqui é que é o axioma. O axioma é para está contido, é exatamente para as relações de inclusão, tá?
tá? Para conjunto, tá? O vazio, quando o vazio está contido em conjunto A, está. Verdade é o axioma, esse aí seria o axioma. Vejamos mais um problema aqui. Dado o conjunto B, numeral 1, conjunto unitário 2 e o conjunto binário 2. Coloque verdadeiro ou falso. Na opção A, o conjunto unitário 1 pertence a... Ele pegou esse numeral 1 aqui, ó, e botou um par de chaves. Isso aqui é um conjunto, ó, tem que ser o Czinho, ó, está contido. Tá? Tá errado. Eu não estou vendo o conjunto unitário 1, eu estou vendo o conjunto unitário 2. Mas esse número aqui, eu não estou vendo ele aqui não, ó. Pertence a? Pertence a B? Falso. Não pertence. Ele está dizendo que pertence. O 2 pertence a B. O 2, não. Quem pertence a B é o conjunto unitário 2. Está faltando um par de chaves. Isso aqui é falso. Ele está dizendo que o vazio está contido no conjunto B. Isso aqui é um axioma. O vazio está contido em qualquer conjunto. Tá? Na outra, 1, 2. 1, 2? Esse aqui, ó. 1, 2. Ó. Tá? Isso aqui é um elemento. Ó. 1, 2. Ó. Tá? 1, 2. Isso aqui é ele. Ó. Conjunto binário 1, 2. Está contido em B? Não, ele pertence. Ele é um elemento. Aqui é elemento. Tem que ser o Ezinho de pertence. Tá? Isso aqui é falso. Ele está dizendo que 1, 2 está contido. Não. Seria estar contido se ele colocasse mais um par de chaves aqui. Aí sim, aí ele formaria um conjunto unitário cujo elemento é um binário. Conjunto binário. Vejamos agora o conjunto vazio. Ele pode ser representado por dois símbolos. Pode ser esse aqui, sem nenhum elemento, ou então essa letra gregazinha φ, né? O conjunto unitário A tem um elemento só, numeral 5, e o conjunto B também tem um elemento, que é o conjunto vazio, ó. Só tem um elemento aqui, ó. Então, esse aqui são conjuntos unitários. Cuidado com esse aqui. Isso aqui não é um conjunto vazio, aqui é um conjunto cujo elemento é o conjunto vazio. Então, ele é um conjunto unitário. Bacana, né? Legal? Bom, partes de um conjunto. Conjunto das partes ou subconjunto. O conjunto das partes ou subconjunto é o conjunto formado por todos os subconjuntos do conjunto A. Tá? Eu vou formar todos os subconjuntos do conjunto A. Ó, seria o vazio, né? Seria o vazio. Deixa eu pegar uma caneta aqui. Marcador de texto aqui. Seria o vazio. Tá aqui ele, ó, o vazio. Tá? Seria o vazio. Vou pegar um vermelho aqui, uma corzinha vermelha. Cor vermelha. Seria o conjunto vazio. Tá aqui o conjunto vazio. Seria um conjunto vazio. Aqui o conjunto vazio, ó, sem nenhum elemento. Esse aqui é o conjunto vazio. Tá? Eu estou fazendo subconjunto. Seria esse com um elemento, o 3. Seria o numeral 9. São os unitários. E agora eu pego de 2 em 2, o 3 e o 9. Esses aí são os possíveis subconjuntos. Ou, né? Ó, parte de um conjunto ou subconjunto. Aí você coloca um par de chaves aqui e aqui bota os subconjuntos. Tá aqui o vazio. Primeiro que você coloca é o vazio. Tá aqui ele. Tá? Depois o numeral 3, pega o 3 e bota um par de chaves. O numeral 9, pega o 9 e bota um par de chaves. E o 3 e 9. São esses possíveis subconjuntos aqui. Eu tenho 1, 2, 3, 4 subconjuntos, tá? Agora, essa fórmula é para você encontrar o número de subconjuntos de um conjunto, tá? Número das partes ou subconjunto, número de subconjuntos. É 2 elevado a n, onde esse n é o número de elementos do conjunto A. Então, vai ficar 2. O conjunto A tem quantos elementos? 2. Então, no lugar do n, você bota 2. 2 ao quadrado, 4. Então, eu tenho 4 subconjuntos. Essa fórmulazinha encontra o número de subconjunto de um conjunto, tá? Então, 4. 1, 2, 3, 4. E se eu tivesse 3 elementos? Se eu tivesse um conjunto com 3 elementos, dado o conjunto das partes ou subconjunto. O conjunto M agora tem 3 elementos. O numeral 6, o 7 e o 8. Aqui, 6, 7 e 8. Aí eu quero saber quantos subconjuntos eu tenho. Ora, primeiro você vai ter o vazio.
você vai ter subconjunto com um elemento, que é o numeral 6, o numeral 7, o numeral 8. Esse círculozinho aqui é representado por par de chaves, tá? Aqui, ó. P de M, as partes de M. Vai ser o vazio. O numeral 6. Esse aqui é o diagrama de Venn, né? Diagrama de Euler-Venn aqui, de Euler-Venn. Então, a cada círculo desse aqui, você bota um par de chaves. São os unitários. Aqui seria o 7, o numeral 7. E aqui o conjunto unitário 8. O vazio, o conjunto unitário 6, 7, o conjunto unitário 8. Agora os binários. Os binários, eu pego 6 e 7, os binários, tá aqui 6 e 7. Depois eu pego 6 e 8, de 2 em 2, 6 e 8. E agora o 7 e 8, de 2 em 2, são os binários. São os possíveis binários. Agora de 3 em 3 seria o próprio conjunto M. Né? Observe que o vazio é subconjunto e o próprio conjunto também é subconjunto, tá? 6, 7, 8 também é o subconjunto. Então aqui eu tenho subconjunto com nenhum elemento, com um elemento, que são os unitários, que é o vazio, os unitários, os binários e os ternários, tá? Vamos contar quantos subconjuntos eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 subconjuntos. Vamos usar agora a fórmula. O número das partes de M, 2 elevado a N. 2 elevado a N é o número de elementos do conjunto. No caso 3, 2 a terceira, 8. Então eu tenho 8 subconjuntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 subconjuntos. As partes de M. E aqui são todos os subconjuntos de M, tá? Se o conjunto M tem 4 elementos, 2 a quarta, 16. Se o conjunto M tem 5 elementos, 2 a quinta, 32. E assim por diante. O conjunto das partes de um conjunto pode ser dado pela fórmula, né? O número das partes de um conjunto é 2 elevado ao número de elementos do conjunto A. Agora, se eu quero o conjunto das partes de A, os subconjuntos dos subconjuntos de A. A cada P se coloca um 2. Outro P se coloca um 2. E esse A se bota o número de elementos do conjunto A. Então vai ficar 2 elevado a 2 elevado ao número de elementos do conjunto A. Legal? Essa é a fórmula elevado, tá? Legal? Faz de conta que você tem um conjunto A que tem um elemento só. Eu quero saber as partes das partes. O conjunto A tem um numeral, digamos, numeral 8. Eu quero as partes das partes. Eu quero as partes das partes de A. Então vai ser 2 elevado a 2. Aí eu boto o número de elementos do conjunto A, no caso 1. Pronto. Aqui você resolve de cima para baixo. Cuidado. Primeiro, de cima para baixo. Vai ficar 2 elevado a 1 é 2. Então vai ficar 2 ao quadrado e 2 ao quadrado dá 4. Então eu tenho 4 subconjuntos. Então para o conjunto unitário, as partes de A é 2 elevado a 1, que é 2. 2 subconjuntos. Agora as partes das partes de A são 4 subconjuntos. Legal? Cada P. Se tivesse 3P, seria 2 elevado a 2 elevado a 2 elevado ao número de elementos do conjunto A. E cuidado que você vai fazer de cima para baixo. Você primeiro calcula essas potências aqui, de cima para baixo. Bacana, né? Muito bom. Ótimo. Questão, seja um conjunto com 8 elementos. Ele quer saber o número total de subconjunto do conjunto A. Daí a fórmula, tá? O número de subconjunto do conjunto A, que é chamada partes de A, né? São as partes. Seria 2 elevado ao número de elementos do conjunto A. O número das partes de A é 2 elevado a 8. O número de elementos do conjunto A foi dado, 8, né? Aí eu tenho que o número das partes de A vai ser 2 à oitava, dá 256 subconjuntos, ok? Então, para um conjunto com 8 elementos, eu terei 256 subconjuntos. Bacana? Igualdade de um conjunto agora. Quando é que um conjunto é igual ao outro? Observe, esse conjunto 1, 2, 3 é a mesma coisa que 3, 2, 1. A ordem aqui não importa, no conjunto, tá? Tá certo? 1, 2, 3 é a mesma coisa que 3, 2, 1.
é o que nós vamos estudar nas combinações, viu? Lá na análise combinatória, sempre que falar em conjunto e subconjunto é combinação, porque a ordem não importa. O que importa é o arranjo. Então, sempre um conjunto vai ser uma combinação, tá? Porque tanto faz 1, 2, 3, 3, 2, 1 ou 2, 3, 1, tanto faz. Legal? Outro detalhe importante, o conjunto 1, 2, 3 é o mesmo 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3. Em outras palavras, observe, em um conjunto você não pode repetir elemento, tá? 1, 1, aí você escreve só 1. 2, 2, 2, 2, aí você escreve só um 2. 3, 3, aí você escreve o 3. Entendeu? Digamos aqui, ó, uma equação do segundo grau. Você tem uma equação x2 menos 4x mais 4 igual a zero. Aí ele quer as raízes dessa equação. Primeira raiz, segunda raiz. Primeira raiz, segunda raiz. Me diga dois números que a soma dá 4 e o produto dá 4. A soma dá 4, aqui representa a soma, aqui representa o produto, né? Com sinal trocado aqui a soma. Me diga dois números que a soma dá 4 e o produto dá 4. 2 e 2. 2 e 2. Some, dá 4. O produto também dá 4. Na hora que você for fazer o conjunto verdade ou o conjunto solução, você não pode colocar 2 e 2, você coloca só um 2. Cuidado aí, viu? Porque aqui ele não pode repetir, um conjunto você não pode repetir elemento, tá? Aqui você pode permutar, eles diferentes, são distintos, ó, diferentes. Pode permutar. Agora aqui não, você não pode repetir elemento. Eu não poderia colocar 2 e 2, não, é só o 2, tá? Bacana? Quero agradecer a vocês, obrigado por assistir a aula, deixe seu comentário, essas aulas estão no YouTube, né? Inscreva-se no meu canal, eu ficarei muito grato a vocês, né? E aqui, muito obrigado e aquele abraço. Aos meus alunos, eu vou lançar a segunda parte da teoria dos conjuntos, aí eu vou mandar uma atividade para eles. E eles têm que mandar para esse e-mail aqui, renato.padilha@flf, Faculdade Lourenço Filho, aqui em Fortaleza.edu.br, tá? Só queria desejar a vocês aquele abraço.